E boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, né? Bom, que Jesus nos abençoe e continue nos dando a oportunidade de estarmos aqui, né? Então, vamos ver se a gente faz desse tempo curto que nós temos aqui, mas dá para aprender bastante coisa com o André Luiz. O tema de hoje, Momentos de Amor e Paz, chama Medicina, é um capítulo do livro Cura, de Francisco Cândido Xavier. É um texto bem curtinho e nós vamos lendo e comentando. O André Luiz, vocês sabem, para aqueles que são espíritas já conhecem, mas para aqueles que estão começando, o André Luiz, ele era médico aqui na Terra, desencarnou, e no mundo espiritual ele fez digamos assim, teve algumas experiências no plano espiritual e foi peregrinando com alguns mentores espirituais, como se ele fosse um repórter. E tudo aquilo que ele via, que ele perguntava, ele foi relatando, e depois, através do Chico Xavier, ele deu as manifestações, e nós temos essa riqueza de conhecimento. Incrível também que ele falava da pineal, da importância da glândula pineal para a comunicação dos espíritos. Ele falava de componentes celulares que teriam a sua importância, no caso, por exemplo, o centríolo, né, que os pesquisadores achavam que era uma organela ali, que tinha lá uma importância, e com o André Luiz, nós aprendemos que ele recebia o centríolo, essa organelazinha aí, ela recebe a vibração e manda a vibração para o núcleo fazer uma célula boa ou uma célula ruim. Mas isso em 1940. Tanto que as pessoas, quando pegaram a psicografia, foram lá no Chico, falaram: Chico, isso aqui está errado. O mais importante da célula é o núcleo. E o André Luiz estava perto e falou: não, está certo, é assim mesmo. E um dia vocês vão entender por quê, né? E é exatamente isso que ele faz aqui nesse livro. Só que esse livro, ele fala da medicina, e da medicina como deveria ser a medicina do futuro. E antes da gente entrar nisso, nós temos que pensar o seguinte: o homem, por exemplo, ele não vai ser um ser comandado por pílulas, por remédios, cuidando apenas dos efeitos, sem pesquisar a causa que gerou aquilo ali, com os seus desequilíbrios, com as suas emoções, e por aí vai. Bom, e ele começa assim, ó. Medicina. Toda medicina honesta, ó, ele já começa assim, ó, medicina honesta. Tem medicina desonesta? Tem. Quando que eu pratico uma medicina honesta? É quando eu passo para o meu paciente, para o meu cliente, tudo aquilo que me foi oferecido na faculdade, para o bem-estar físico e mental daquele paciente. E isso além de outras coisas, né? E quando eu faço uma medicina desonesta, é quando eu uso tudo isso com uma finalidade que não seja o bem do meu paciente. Por exemplo, uma cirurgia desnecessária, e para ganhar dinheiro você acaba, vamos fazer essa cirurgia, dá mais dinheiro. Essa é uma medicina provavelmente desonesta. Entre outros exemplos, né? Então, toda medicina honesta é serviço de amor. Por quê? Porque você combinou lá no plano espiritual que você ia estudar medicina e ia servir ao próximo. Ganhar o seu dinheiro com o seu investimento não tem nenhum problema, desde que você faça o máximo por ele. Não quer dizer que ele vai se curar com você. Quando você não tem capacidade para curar alguma doença, ou não é o seu assunto, não é a sua especialidade, quando você indica um profissional mais qualificado naquela área, isso é um ato de amor. Você está sendo honesto com você mesmo.
Então, toda medicina honesta é um serviço de amor. É uma atividade de socorro justo. E aí ele faz um alerta. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Por que é peculiar a cada espírito? O mesmo remédio não serve para um? Serve para um, mas não serve para outro? Duas pessoas exatamente com a mesma doença não funcionam. Por que isso? Vamos dar uma noção bem básica, tá, gente? Porque tem gente que às vezes não é espírita, a gente não pode se estender muito nessa área técnica. Nós temos o espírito e nós temos o corpo físico. Nós usamos o corpo físico para passarmos pelas experiências da carne. Essa união do corpo físico com o espírito, é preciso que haja um perispírito, um agente de união. Esse perispírito ele também se divide em algumas camadas. Tem a camada do perispírito que se liga ao corpo, tem a camada do perispírito que se liga ao espírito. Mas vamos ficar só com essas três: espírito, perispírito e corpo. Muito bem. Por que a cura é peculiar a cada espírito? Jesus curava. E ele falou em Lucas, eu até separei aqui no livro Pão Nosso, ele fala assim, ó, em Lucas 10, 9, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, está próximo de vós o reino de Deus. Não era só curar, o cara já não sairia bom? Por que ele teria que falar, está próximo o reino de Deus? E ele fala assim, ó, permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para a vontade viciada, que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Ou seja, Jesus curava, mas muitos espíritos que se curavam voltavam a ter a doença. Olha que coisa. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à disposição das experiências edificantes na Terra. Você foi curado. Então vá e não faz mais bobagem. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Se você continuar errando, você vai continuar ficando doente e não vai dar mais tempo de você participar da festa do Cristo com a noiva, que é a terra. Isso está em algumas parábolas, né? E ele fala assim, ó, há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito. O cara fica, eu estou aqui no leito, estou doente, eu queria tanto voltar à minha vida antiga, e choram aflitas. Não porque eles desejam renovar concepções, fazer aquela reforma íntima, mudar, ver o que levou ele a adoecer. Não, acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Ou seja, elas ficam doentes, lastimam na cama, porque elas não podem voltar a fazer o que elas faziam. Mas, na verdade, aquilo que elas faziam é que fez com que elas adoecessem. Deu para entender? Por que isso é peculiar? Por que a cura é peculiar para cada espírito? Porque se você começa a agregar valores melhores, o que acontece? As suas vibrações, o padrão moral que você estabeleceu para você, ele vibra diferente. Por isso que eu falei da célula. Se você vibra diferente, você emite uma onda que vai lá naquela organelazinha da sua célula, que chama centríolo, que tem 9 túbulos, ele começa a vibrar e manda para o núcleo, agora você faz uma célula boa. E ele devagarinho vai substituindo aquele órgão adoecido, doente, até a total recomposição. E o outro? Bom, o outro tomou remédio, continua com ideias pessimistas, continua com um monte de
de valores morais invertidos, consequentemente, suas vibrações são de baixo padrão, talvez a cura não aconteça. Por isso é que ela é peculiar a cada espírito. Ele continua assim, ó. A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência precisa andar lado a lado com o coração e com o amor. Sempre. Quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais. Olha que coisa legal. Então quer dizer que eu não vou tratar o doente. Eu não vou tratar a doença, desculpa. Eu vou tratar o doente que levou a ter a doença. É isso. Então, compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Então, eu peço um monte de exames. Analiso os exames. E vejo que isso aqui está desequilibrado, a vitamina está desequilibrada, você está com muito açúcar, você tem isso. Ótimo. Eu vou tratar o corpo físico. E o que levou aquilo ali? Será que ele faz as suas orações? Será que ele tem fé? Será que ele tem confiança? Será que ele tem equilíbrio? Será que ele está mandando para as células dele vibrações boas para que o remédio faça mais efeitos? Só para vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa realizada que um antibiótico dado por um médico de sua confiança, ele tem 20% mais eficácia do que um médico que você não confia. Ou não é que não confia, um médico estranho, que você está indo pela primeira vez, que talvez você fique em dúvida. Aí você volta para aquele que é de sua confiança, o antibiótico ele tem uma funcionabilidade, uma absorção muito melhor e esse resultado de 20%. Por quê? Porque você aumentou essa absorção, as vibrações que você emanou produziram células melhores no combate àquela determinada doença. Bom, se você tem ansiedade, se você é uma pessoa intempestiva, não tem controle emocional, tudo isso você está mandando para a sua célula. Isso tudo vai diminuir a sua imunidade. O Chico Xavier fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, ó, ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila e sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Ora, se você não perdoa, perdão é aquela história, né? Você segura o carvão na mão, né? O perdão, se você não perdoa, é a mesma coisa que segurar um carvão na mão. Aquilo fica dentro de você queimando. Quando você perdoa, a sua mão esfria, no caso da metáfora do carvão, e você se liberta. Por isso que o perdão liberta. E é o que o Chico está falando. Tudo que você armazena, que você fica criando monstrinho, não te dá saúde psíquica. E ele fala assim, ó, muito raramente não se encontram perturbações diretamente relacionadas com o psiquismo. Eles fizeram experiência em ratos, vários ratos, e alguns ratos eles davam choque na grade. Cientista é assim, gente. Pra você aprender não tem jeito. Esses ratos que eles davam choques na primeira vez, não acontecia nada. Mas, em comparação com os outros, numa segunda vez, aquele rato já tinha estabelecido o tempo em que ia acontecer o choque. E fazendo exames de sangue nesse rato, descobriram substâncias tóxicas, né? Substâncias da ansiedade, que ficavam esperando aquele choque. E essas substâncias destruíam os órgãos do rato e ele durava 6 meses menos.
Olha a ação da ansiedade, que o rato é um humano em miniatura, né? Ele é quase assim, você calcula, um rato vive 2 anos, então isso pode acontecer no humano ao longo do tempo. E quando eu falei dessa união do corpo físico com o espírito, então é assim, se você psiquicamente está perturbado, você reflete nesse agente de união, no perispírito. Esse perispírito vai passar para o corpo. Então você adoeceu pelo seu pensamento. O pensamento criou condições para que você tivesse a doença. O contrário também é verdadeiro. Se você tiver abusos no seu corpo, o que acontece quando você tem esses abusos no seu corpo? Esses abusos do corpo, como álcool, fumo, eles vão passar para o agente de união, você vai desencarnar e vai levar para o mundo extracorpóreo, e numa outra encarnação você pode ter lesões sérias naquilo que você causou para o seu corpo, seja com o álcool, seja com o cigarro, e tem que reparar isso. Isso tudo tem que entrar em harmonia. E ele segue assim, ó, as preocupações excessivas, agora ele entra nas preocupações excessivas, é aquilo que você não consegue esquecer. Foi o que o Chico falou aqui, ó, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado. O passado é o passado. O passado já passou. Eu não posso fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo fim, como o Chico falava. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos, então, se eu estou doente, eu tenho que confiar na medicina e eu tenho que fazer o máximo psiquicamente para estar bem. É só o que eu posso fazer. E as orações. Que a oração, a prece, ela é Deus dentro de nós. Ela tem um poder muito grande. Por essas vibrações positivas, pelos espíritos que você atrai do seu lado. Isso favorece uma cura. Então, se você está muito preocupado com os problemas patológicos, isso aumenta as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo, né? Eu estou emocionado positivamente. Aquela música me emocionou, aquela oração me emocionou, a amizade dos meus amigos em volta do meu leito me emocionaram. A oração que eles fizeram à distância me ajudou muito, mas algumas emoções, como o pessimismo, impaciência, falta de confiança, ira e outras coisas, podem aniquilá-lo. Os remédios não têm eficácia. Se isso pode acontecer na esfera da atividade vulgar, ou seja, da atividade corpórea, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual. Quer dizer que é diferente. Para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio na mente. Existe um livro chamado Não Estamos Abandonados, onde uma pessoa viciada em drogas sofre um acidente e ele começa a relatar tudo que ele passou no mundo espiritual. E nesse livro ele fala assim, ó, se a minha dependência do vício era nota 5 no plano físico, no plano espiritual, a minha alucinação por droga era nota 20. É muito pior. Porque, apesar de tudo, gente, o corpo ainda é um fator limitante. Mesmo para o viciado em álcool, ele bebe até a hora que ele aguenta. No mundo espiritual, você não tem a limitação do corpo. Então, é muito mais difícil você obter um resultado. Mas precisa. Você precisa reencarnar. Você precisa ver o que você lesou. E é o que o André Luiz está falando aqui. Os abusos individuais e coletivos podem levar você a ter esse tipo de problema. Você precisa estar de acordo com as leis da natureza, que é a harmonia.
hora de se divertir, hora de se cuidar. Tem um negócio interessante que ele fala assim, né? A tristeza, se a tristeza e o pessimismo são os caminhos para o enfermo da alma, a alegria e a confiança é o roteiro seguro para o paraíso. Porque a felicidade é sempre um conjunto de valores, né? O que é o corpo físico? O corpo físico, ele é como se fosse um jumentinho que recebe ordens do pensamento. Ele recebe essas ordens e obedece. Tudo que você mandar fazer, ele faz. Então, psiquicamente, se você não vencer, se não fizer uma reforma íntima, você tem tudo para adquirir, ou muito mais possibilidades de adquirir doença. E aí ele se volta de novo para a medicina do futuro. Ele fala assim, ó, o médico do porvir, a medicina futura, ela vai conhecer ela conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá a ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas. Ah, você está com gripe? Toma remédio. Ah, você está com um negócio no estômago? Toma aqui o remédio. Só uma prescrição técnica. Sem uma avaliação. Isso era muito comum em médicos que atendiam muito rápido. Você pega alguns psicólogos que você precisa fazer, psicologia, medicina, você precisa fazer um roteiro, colher informações do seu paciente para você tratar, para você fazer um diagnóstico e um plano de tratamento. Ora, se a pessoa fala que é calma e tem um problema, se a pessoa fala que é nervosa e tem o mesmo problema, provavelmente a conduta vai ser diferente. E ele está dizendo aqui que na medicina futura, você não poderá mais circunscrever apenas a indicações técnicas. Dirigindo-se muito mais no trabalho curativo às providências espirituais, nas quais o amor cristão represente o maior papel. Fantástico isso, né? E eles têm uma frase que até coloquei hoje, que é do filósofo, chama Avicena, um filósofo persa. Viveu em 900, anos de 900 a 1000. Ele fala assim, ó, a imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é metade do remédio. E a paciência é o começo da cura. Bonito isso, né? Então, para fechar isso, para fechar esse texto do André Luiz, que nós vamos esculpindo o nosso próprio destino com os nossos pensamentos, que influenciam o meu perispírito e vão influenciar o meu corpo. Então, a medicina do futuro, ela precisa criar os processos naturais de equilíbrio psíquico. A medicina do futuro terá que ser eminentemente espiritual. Hoje é dificílimo isso, né? É uma posição difícil da gente alcançar isso hoje. Algumas culturas, como a chinesa, como a hindu, já vem trabalhando isso há muito tempo. Mas é lógico, ainda não chegou nisso que o André Luiz falou. Só que nós teremos apóstolos dessas realidades grandiosas que nos serão oferecidas. Esses apóstolos, eles não tardarão a surgir nesses horizontes acadêmicos. Então, vão encarnar almas, como já existem pessoas que dão muito mais ênfase ao plano espiritual, essa interação entre medicina e plano espiritual. Existem a Associação Médica Espírita, onde as palestras são fantásticas, as pesquisas que eles fazem hoje já são muito boas. Nos Estados Unidos existem planos de saúde que já incorporaram passe, magnetismo,
E orações. Você quer o seu plano espiritual com magnetismo ou sem? E os médicos já detectaram, inclusive a Sociedade de Cardiologia, se não me engano, do Paraná ou Santa Catarina, eles já colocaram essa espiritualidade, inclusive nas faculdades e nas observações que eles fazem nos hospitais. Eles conseguem enxergar uma melhora dos pacientes com as orações. Só que uma das primeiras medidas que a gente tem que fazer é ensinar o homem a ficar em harmonia com a natureza. E praticando o bem, esse bem sempre vai se reverter em saúde e você terá paz de espírito. Gente, muito obrigado a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos em paz, em equilíbrio, em harmonia, que isso vai refletir no seu corpo. E você, se tiver algum probleminha, trabalhe isso para que você obtenha a cura. Mas, como disse Jesus no texto do Emmanuel, o reino de Deus está próximo. Então, não volte a errar, porque talvez não dê tempo. Muito obrigado.